Primeiro, a gente precisa desmistificar a questão da justiça. Justiça, gente, é muito mais do que um valor. Justiça é mais do que um princípio que deve nortear as nossas atitudes sob o ponto de vista ético, filosófico. Justiça é também um serviço público a que todos os cidadãos têm direito. Então, cidadania ambiental, no marco da Rio+20, é um conceito que precisa ser construído a partir da visão do homem. Então, a cidadania é a aptidão de exercer direitos e cumprir deveres. E a cidadania ambiental é a cidadania analisada sob esse marco do Estado ambiental, esse marco que propõe a nós, cidadãos desse mundo, que olhemos não apenas para a nossa geração, mas para as futuras gerações também. Então, quando a gente fala de cidadania ambiental, a gente está inserindo a aptidão de exercer direitos e cumprir deveres dentro desse paradigma do Estado ambiental, o Estado democrático de direito que se preocupa, primeiro e por último, com as questões todas ao nosso entorno. E quando a gente fala em discutir a democratização do sistema de justiça, a gente fala especialmente em olhar para esse cidadão a partir do conceito político que existe dentro da palavra. O cidadão que mora na polis, o cidadão que exerce política. Então, o tempo todo nós estamos fazendo política. O tempo todo nós estamos recebendo a política da qual nem sempre somos chamados a participar. Então, quando a gente vai discutir democratização de um sistema de justiça, a gente vai discutir a possibilidade de incidir sobre esse sistema e discutir também que justiça a gente quer. Então, a gente hoje teve algumas falas aqui que colocaram vários problemas de injustiça. A Tânia mostrou um mapa, a gente ouviu a colocação do Felício sobre a experiência que tem sido Belo Monte, a possibilidade que a gente ainda tem de intervir nessa experiência para modificar, mas a gente precisa desmistificar um pouco o que é esse sistema de justiça. É muito comum que a gente misture a noção de sistema de justiça com os atores desse sistema. Quem compõe esse sistema? Primeira coisa que vocês vão pensar é no Poder Judiciário. Porque quem tem o poder de decidir, de canetar, de dar a sentença, de compor os conflitos, vai ser o Poder Judiciário. Só que não pertence a esse sistema de justiça, para a gente pensar em que sistema a gente quer, apenas os juízes, os desembargadores. Pertencem, quer dizer, são atores e responsáveis por esse sistema, instituições como, por exemplo, o Ministério Público, a Defensoria Pública, instituição a qual eu pertenço, os advogados, as procuradorias, por exemplo, a Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, Procuradoria do Município de Campos dos Goytacazes. Pertence a esse sistema todos os serventuários, por exemplo, da Justiça, do próprio MP. Pertencem a esse sistema de justiça órgãos como o INEA, o IBAMA, CNBio. Então, assim, a gente tem várias instituições que em algum momento vão dizer se existe aquele direito ou não, que vão dar efetividade ou não aos direitos que existem previstos na lei. E daí vocês vão me dizer, poxa, mas o pessoal não falou aqui que tem a Convenção 69 da OIT, uma convenção internacional que foi aprovada por todas as casas, virou parte do ordenamento jurídico, que hoje tem um grau de condicional ali dos direitos fundamentais. Ela foi super violada porque negaram aos povos indígenas ali daquela área o direito à consulta prévia. Poxa, existe então um abismo entre o direito preconizado e o que é efetivo. Tem um espaço enorme que precisa ser preenchido pela posição das universidades, da sociedade civil, que é um espaço de luta por direitos. Então, assim, os direitos eles podem ser até ventilados na legislação, mas não necessariamente eles se tornam efetivos. E aí a gente vai estar falando de uma coisa chamada acesso à justiça. O acesso à justiça não é só acesso ao Poder Judiciário, aos tribunais. Também não é só acesso aos meios alternativos de solução do litígio. O que significa isso? A gente briga, uma pessoa é atropelada, por exemplo,
E aí o atropelador consegue fazer uma composição fora do Poder Judiciário para não precisar entrar com a ação na Justiça, tem ali uma conciliação. É um meio alternativo de solução daquele conflito, alternativo ao Poder Judiciário. Mas aqui nessas duas hipóteses, ou quando a gente entra com a ação na Justiça, aí a Justiça aqui no sentido de Poder Judiciário, ou quando a gente resolve por um meio alternativo a solução daquele conflito, a gente tem o Poder Judiciário sempre como referência, né? A gente está sempre fazendo referência àquele sistema estruturado no poder. Só que tem uma terceira dimensão de acesso à justiça que é pouco falada e que um documento internacional chamado 100 Regras de Brasília para acesso à justiça das pessoas em situação de vulnerabilidade, que daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre ele, tem uma declaração a esse documento que fala que justiça também é o exercício efetivo de direitos. Então, quando a gente não tem a possibilidade de exercer os nossos direitos previstos nesse montão de documento, a gente também está tendo negado o acesso à justiça. E é uma justiça que não pode ser qualquer justiça, tem que ser uma justiça de qualidade, porque justiça, aqui, nessa fala, a gente vai combinar que também é serviço público. Serviço do qual a gente pode exigir uma prestação com qualidade, uma prestação séria. Só que não é exatamente essa representação, aquela que a gente costuma ter. Normalmente, quando a gente pensa na justiça, no sistema de justiça, a gente pensa numa caixa branca, né, Tânia? Que me ensinou que não pode falar. Na verdade, ela só é uma caixa fechada porque foi proposta exatamente por aqueles que promovem o racismo. Então, uma caixa branca, uma caixa fechada, um sistema que não permite oxigenação e que tem poucos caminhos para você acessar. Então, quando a gente fala em democratizar esse sistema, a gente fala principalmente em criar mecanismos e canais de diálogo, de oitiva. Canais em que as pessoas possam fazer, conseguir um microfone para as suas vozes. Porque essas vozes desses que são sempre os invisibilizados, que não são invisíveis, que já têm uma enorme autonomia, mas cujas vozes são continuadamente abafadas pelo próprio sistema que existe para manter o status quo. Por que não utilizar esse mesmo sistema, só que por um outro olhar? Utilizar os direitos, não só para garantir o direito de propriedade do latifundiário, mas usar o direito ou os direitos também para defender o indígena, que está lá sem direito à consulta prévia. Então, como não manipular não é a palavra mais correta, porque pode ter uma conotação pejorativa, mas como se apropriar desse sistema para poder utilizá-lo a favor daqueles que são tradicionalmente os excluídos, né, que são os vulnerabilizados pelo próprio sistema. Então, a experiência que a gente tem aqui no Rio, aí mais assim, a gente não tem aqui no interior, especificamente em Campos, mas a gente tem no interior lá do sul fluminense, por exemplo, Valença, Barra Mansa também. O que a gente fez? A gente começou a se aproximar muito da universidade, do grupo de pesquisa que tem na UERJ, chamado Grupo de Pesquisa de Direitos Humanos, Poder Judiciário e Sociedade, cujo coordenador é o professor, o filósofo Zé Ricardo Cunha. E tem vários, né, mestrandos, doutorandos que estão envolvidos nesse grupo de pesquisa já há algum tempo. E esse grupo de pesquisa discute muito política judicial. Porque a gente tem muito costume de escutar e de participar da política pública no executivo, no legislativo. E a gente tem toda uma discussão sobre orçamento participativo, né? Política pública educacional, e tem todo esse sistema de conselhos, né, que aprovam desde os conselhos municipais, o estadual, mudanças, por exemplo, na grade curricular, até o MEC, né, e os conselhos federais, e de saúde também. E a gente tem vários conselhos, né, tem toda essa prática de construir política pública dentro do executivo. A gente tem comissões dentro das casas legislativas, a possibilidade de incidência dos movimentos sociais. Mas cadê essa caixa? A gente consegue abrir no judiciário? Alguém já discutiu o orçamento participativo do judiciário? Alguém sabe aonde que o presidente do Tribunal de Justiça do nosso estado, de outros estados, gasta o seu dinheiro? Por que gasta? Por que aplica ali, não aplica cá?
E por que tem fórum que tem rampa, por exemplo, de acesso, tem fórum que não tem? Com os destinatários desse sistema, né, de justiça, o que eles querem, que justiça eles desejam, é que se começa a perceber que, por exemplo, deve-se incidir numa modificação legislativa, deve-se incidir numa articulação mais ampla sobre o que se pretende, sobre o que se deseja, e aí a coisa sai do miúdo, sai do, é o juiz que tem que fazer, é ele que está fora que tem o poder. Não, de cabeça de juiz a gente nunca sabe o que sai. Cabeça de juiz igual o mundo de lei. Todo mundo fala isso. Não sei o que vai acontecer, porque a lei pode ser interpretada de várias formas, com várias nuances, mas acontece que, se a gente está ali reivindicando que tipo de coisa a gente quer, e provando, e documentando, e exigindo, aquilo deixa de ficar ali fechadinho naquele mundo, naquele gabinete, deixa de pertencer apenas àquelas páginas daquele processo, que daqui a pouco não tem nem mais página, porque a gente está numa era de informatização tão grande que os processos agora estão sendo virtuais em várias comarcas, para pertencer ao mundo, para pertencer à sociedade. E a gente começa a se apropriar e se empoderar do nosso papel. E isso é muito importante e muito estratégico. Então, assim, a experiência que a gente tem um negócio chamado Fórum Justiça, eu queria muito convidar vocês a visitar esse site, chama www.forumjustica, né, porque aí não tem esse diga do justiça.com.br. Não é Fórum de Justiça, é Fórum Justiça.com.br. E esse fórum, ele tem um histórico de discussão desde 2009, e o nosso marco teórico é esse documento internacional ao qual me referi, 100 regras de Brasília. As 100 regras de Brasília são uma tentativa de explicação do que é o acesso à justiça para as pessoas em situação de vulnerabilidade, e foi construído pelas cúpulas dos poderes judiciários ibero-americanos, Portugal, Espanha e América. E então esses presidentes de cortes supremas de todos esses países se reuniram em diversas oportunidades, tem todo um histórico de construção desse documento, com o objetivo de concretizar, de realizar essa expressão acesso à justiça para as pessoas em vulnerabilidade. Por que sentido? Por o seguinte, que não dá para tratar da mesma forma todo mundo. Porque se trata todo mundo da mesma forma, você deixa de valorizar a especificidade que tem cada um. Então, se identificaram assim, alguns grupos que têm uma situação de vulnerabilidade maior em razão da situação que ocupam. Por exemplo, mulheres, negros, que não estão especificados nesse documento, os negros, eles entram lá na questão de minoria, mas também não se sentem à vontade para os negros ficarem engolidos, mas os indígenas estão especificados. Os refugiados estrangeiros. Você imagina um sujeito estrangeiro sendo preso no Brasil e não fala a língua. Como é que ele vai realizar os seus direitos se não tiver um intérprete, por exemplo? Ele não compreende nada. Então, para essa pessoa é muito importante que exista uma figura de intérprete. Por exemplo, só para entender por que tem essas categorias. Aí tem as pessoas com deficiência, enfim. Tem várias especificações e tem um conceito genérico que diz assim, que pessoa em situação de vulnerabilidade é aquela que tem maiores dificuldades de acessar o sistema de justiça. Então, em razão de uma condição específica, por exemplo, os deslocados, as pessoas aqui que ficam... Eu até nem vi agora que eu vim para cá, estava tudo derrubado, assim, mas quando eu vinha para cá, tinha um monte de casinha que quando chovia muito, elas ficavam todas embaixo da água. Agora eu vi tudo derrubado. Mas, por exemplo, essas pessoas... Elas são, todas as vezes que elas sofrem isso, que elas ficam desabrigadas por conta das chuvas, elas estão numa situação específica de deslocadas internas. Elas precisam sair dali e aquela situação traz um que maior de vulnerabilização. Então, o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, as Procuradorias, os serventuários, enfim, todos os integrantes do sistema de justiça, todos aqueles que têm o dever de cumprir, de realizar esse serviço público de qualidade, tem que ter um olhar diferenciado, porque se não tiver, discrimina. Então a discriminação não vem dessa diferenciação na execução, vem exatamente do não fazer isso.
Porque se olha da mesma forma para pessoas absolutamente diferentes. Então tem toda essa discussão. Aí em 2009 a gente fez um evento na Associação de Defensores do Rio de Janeiro, com universidades, etc., do Cone Sul, veio gente de fora para a gente discutir, estudar sem regra. Beleza. Aí aquilo teve um desdobramento em Buenos Aires. Só que em Buenos Aires ninguém chamou a sociedade civil. Né? A sociedade civil em 2009 ficou meio chateada que só veio no final, porque a gente estava precisando estudar aquilo e depois a gente apresentou as nossas propostas de atuação. Aí eles reclamaram, falaram, como assim? A gente não participou da construção desse evento, a gente vem aqui para quê? Para chancelar isso aqui? Não gostamos não. As pessoas acharam interessante de ter pelo menos havido uma consideração com elas, terem sido convidados no momento final, mas o grupão falou, ó, não gostamos, a gente quer participar da discussão. Aí, em 2009, foi esse negócio de Buenos Aires, não teve uma continuação aqui no Rio. Em 2010 não aconteceu nada, esse ano no Paraguai não foi. E aí, ano passado, a gente conseguiu falar, não, vamos fazer no Rio. Vamos começar